paz e luz para você que me acompanha mais uma vez aqui pelo meu canal de YouTube, Bispo Miguel Arcanjo. Para mim tem sido uma alegria muito grande poder compartilhar aqui das mensagens que Deus tem me trazido, tem trazido a mim, para que eu possa levar até vocês. Para mim tem sido uma alegria muito grande levar esta revelação, a palavra rema de Deus, para você que está sofrendo, para você que precisa de uma direção, de um caminho, de um norte na vida. E eu quero então trazer hoje mais uma mensagem dentro de uma série de mensagens que eu estou trazendo aqui toda semana. Toda semana. Uma irmã entrou em contato comigo e disse: olha, bispo, eu quero te agradecer pelas palavras que o senhor trouxe. Ela me mandou a mensagem no próprio canal. Me mandou dizendo: eu quero agradecer as palavras que o senhor trouxe, porque aquelas palavras falaram muito comigo e me ajudaram muito a sair da situação em que eu me encontrava, ela disse. O casamento dela estava destruído, o casamento dela estava por um fio, estava praticamente acabado, e a mensagem que eu trouxe pelo Espírito de Deus ajudou ela a mudar aquela situação. Que Deus possa me usar como instrumento dele para ajudar você também, que está agora me acompanhando hoje pela primeira vez, ou você que já me acompanha há algum tempo. Antes de entrar na mensagem, eu quero mais uma vez dizer a você que eu preciso que você me ajude a alcançar aqueles que estão sofrendo, a chegar até essas pessoas. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva agora no meu canal, Bispo Miguel Arcanjo, se inscreva, ative o sininho e receba as notificações aí no seu celular. Quero também pedir a você que compartilhe essa mensagem. Vamos chegar mais longe, vamos chegar até onde nós, como homens, como seres humanos, não imaginaríamos que pudéssemos chegar, mas se pela vontade de Deus, nós vamos chegar através da sua ajuda. Compartilhe, ative o sininho, deixe aqui seu like, seu comentário, que vai me ajudar muito a continuar trabalhando em prol de todos aqueles que precisam de ajuda. Abra a sua Bíblia, você que pode, no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando sobre o mar, por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo
e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E enquanto subiram para o barco, o vento acalmou. Preste bastante atenção no que o Espírito de Deus irá nos revelar através desta palavra. Desta palavra. Então eu quero ler versículo por versículo, para nos encontrarmos com a revelação do Espírito de Deus aqui. Diz assim: logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Eu imagino aqui o cenário do que aconteceu. Jesus estava na beira do mar, na praia. E trazendo ali para os discípulos a mensagem, trazendo para os discípulos os ensinamentos. Jesus deve ter recebido, naquele exato momento, a orientação para ir para o outro lado do mar. Então Jesus recebe a orientação do Pai e imediatamente, a Bíblia diz logo, ele ordenou aos discípulos que entrassem dentro do barco. Olha, entrem todos vocês dentro do barco agora e vão para o outro lado. Ele ordenou. Ele não disse: olha, por favor, entre no barco. Olha, pelo amor de meu Pai, entre no barco. Não, ele ordenou. E já naquela época, já caminhando com Jesus, os discípulos sabiam que uma ordem de Jesus precisava ser obedecida, porque Jesus sabia o que estava falando a todo momento. Jesus sabia o que estava dizendo a todo momento. Ora, os discípulos já haviam caminhado com Jesus, já havia visto o que Jesus fazia, então não teria como desobedecê-lo. Mas Jesus também sabia que aqueles homens estavam com medo. Então ele tinha que dar uma ordem. Existem momentos na vida de um cristão, uma cristã, um crente, pessoa que acredita em Deus. Existem momentos na vida da pessoa que Deus dá uma ordem para ela e ela tem que obedecer. Ou ela obedece, porque do contrário, a vida da pessoa entra num buraco. A vida da pessoa entra num buraco. Um buraco sem fim, onde a pessoa não consegue sair de lá nunca mais. Então a ordem de Deus, a ordem de Jesus tem que ser obedecida para o bem da nossa própria vida. Por mais que a pessoa tenha medo, por mais que a pessoa ache que ela não consiga, por mais que ela encontre barreiras, dificuldades para obedecer, muito melhor é obedecer do que sofrer. Então os discípulos estavam com medo, porque eles já tinham passado pela triste experiência de estar com Jesus dentro de um barco e o barco ir a pique, quase afundar. Quase afundar. Eu disse quase, porque o barco que tem Jesus nunca afunda. Nunca afunda. Mas os discípulos tinham medo.
E Jesus dá uma ordem: entrem no barco e vá para o outro lado. Para outra banda, versículo 22 ainda. Para outra banda, enquanto despedia a multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali. Onde Jesus estava, a multidão aglomerava. Jesus então agora disse: eu tenho que sair à parte, eu tenho que ir orar, e agora é o momento meu e do meu Pai. Tem momentos na sua vida, meu irmão, minha irmã, tem momentos da sua vida que é só você e Deus, mais ninguém. Mais ninguém. E Jesus nos ensinava isso quando Ele fazia isso. Tem um momento que a sua mãe não entra, seu pai não entra, seu esposo não entra, sua esposa não entra, seus filhos não entram, é você e Deus. Todo cristão que não tem esse momento dele com Deus, todo cristão que não tem esse momento dele com Deus, não tem intimidade com Deus, ou não tem nenhum mistério com Deus. Jesus então saiu à parte e foi orar sozinho, ninguém foi com ele, ele não permitiu que ninguém fosse com ele, era ele e Deus. E a Bíblia diz que ele orou, e quando foi à tarde, ele saiu dali, do monte. E os discípulos já haviam entrado no barco, já estavam indo para o outro lado, como ele havia ordenado, para outra banda. Vou continuar. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu imagino o medo deles aqui, já no meio do mar. E o vento batendo de um lado, batendo de outro, batendo de um lado, batendo de outro. E o barco quase afundando. E no meio do mar, o vento é mais forte. Eu imagino, primeiro, o medo deles. Segundo, como sair daquela situação agora. Quantas vezes na sua vida você enfrentou uma situação que você não conseguia sair dela e teve medo? As tempestades da vida, as lutas da vida, as diversas situações que nós nos deparamos com ela todos os dias, querem nos arrastar para o fundo do poço, para um buraco profundo, querem nos arrastar para o medo de lutar contra aquilo e sermos derrotados. As lutas querem nos afundar, as batalhas que enfrentamos, as tempestades da vida que enfrentamos, querem nos arrastar para a derrota da nossa vida. Eu sei que você que está me assistindo tem enfrentado uma luta muito grande na vida, tem enfrentado desafios muito grandes na vida, mas você não pode aceitar que esses desafios, que estas lutas, que estas batalhas sejam maior do que o teu Deus e crie em você medo para você não lutar contra isso. O medo é o princípio da derrota, o medo é o início do fracasso da pessoa. Em muitas circunstâncias, o medo destrói. O medo daqueles discípulos, daquela tempestade, era muito grande. Acredito eu que eles devem ter olhado um para o outro e dito: nossa, Jesus nos mandou para cá,
Agora olha aí o que está para acontecer conosco. Olha aí o que está para acontecer conosco. Vamos todos morrer. Vamos todos morrer. Olha onde Jesus nos jogou. Eu acredito que em um determinado momento eles devem ter pensado coisas assim. Parece até com o caso de uma pessoa que está me assistindo agora, que em muitos momentos da vida dela, ela achou que Jesus havia abandonado. Ele não te abandonou. É no fundo do poço é que nós nos encontramos verdadeiramente com Deus, porque é lá que nós passamos a depender mais dele do que em qualquer outra circunstância. No fundo do poço, no fundo de um buraco, você não consegue olhar para os lados, não tem janela. E o único lugar que você passa a olhar é para cima. Porque é lá que está Deus, é lá que Ele se encontra para poder te ajudar, para poder me ajudar. Tem situações na nossa vida que nós enfrentamos que nós só vamos vencer passando a depender única e exclusivamente de Deus. É na hora da luta que você precisa passar a depender mais de Deus. E eles ali no meio daquele mar, o vento, a tempestade, vindo contra eles, e Jesus ainda não havia chegado. Vamos continuar. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. 3 horas da manhã. Quarta vigília da noite é 3 horas da manhã, também chamado de hora nona de oração. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, vou ler novamente o 25, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. À noite, escuro, não tinha luz, não tinha nada. É um fantasma. E gritaram com medo, muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. Vem, Pedro. Vem. Jesus se encontra com aqueles homens no meio de uma tempestade. Jesus se encontra com aqueles homens no meio de uma luta. No meio da luta. No meio da tempestade. No fundo do poço é que nós nos encontramos com Jesus. E Jesus então manda ele sair de onde estava e vir ter com Jesus. É deste lugar de sofrimento que você se encontra que Jesus quer te tirar. É desse lugar de humilhação que Jesus quer te tirar. É deste lugar de profundo desgosto que você está vivendo em casa, com a sua família, com pessoas que muitas vezes você confia e se decepciona. É deste lugar de desgosto que Jesus quer te tirar. Jesus então disse: vem, Pedro. Jesus estava tirando Pedro da tempestade, Pedro da luta, do sofrimento. Pedro, nesse caso aqui, na revelação, é você sendo arrancado de onde está, do sofrimento de onde está, por Jesus. Jesus então chama e Pedro vem andando sobre o mar, saindo do sofrimento, saindo da luta. E de repente, Pedro olha para os lados, o vendaval aumenta e ele tem medo. Preste atenção. Jesus quer te tirar de onde você está. Então você precisa confiar em Jesus.
Confiar em Deus. O grande problema de algumas pessoas é que elas começam a confiar, começam bem, mas no meio do caminho, elas resolvem olhar para os lados, olhar para quem está falando dela, olhar para quem está falando da fé dela, olhar para quem viu que ela teve uma atitude diferente de todos os outros. Se seu esposo não quer, se sua família não quer, se alguém que você conhece, seu amigo, não quer Jesus e você quer e teve atitude disso, você não pode deixar que estas pessoas que estão ao seu redor te atrapalhem. Não olhe para essas pessoas, não olhem para quem quer roubar sua fé, roubar sua confiança em Deus. O grande problema de algumas pessoas é deixar que outros entrem na fé dela e roubem a fé, a confiança que ela tem em Deus. Pedro estava saindo daquele lugar, os outros não tiveram coragem, os outros não subiram, os outros nem sequer perguntaram para Jesus: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo. Os outros ficaram lá dentro, atemorizados com o vendaval. Jesus então chamou, ele veio. Enquanto ele confiou, focando em Jesus, ele andava. O medo veio e ele afundou. Deus hoje está falando com você, que Ele quer te arrancar do sofrimento que você está. Muitos Ele já arrancou. Mas o medo te fez cair. Volte a caminhar com Jesus. Volte a caminhar segundo os desígnios dele para a sua vida. E esta mensagem venha falar muito ao seu coração. Paz e luz.